Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos recomeçar a leitura da Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 1º de abril. Meu nome é Felipe. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça, subscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comece as notificações, ative as notificações. Não esqueça também, me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Vamos recomeçar, muito obrigado. Se quiser, deixe o seu comentário, faça sua pergunta. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contrato, e a múltipla execução for conveniente para atender a administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deve apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao registro de ponto, recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário, comprovante de depósito do FGTS, recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional, recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato, recibo de vale transporte e vale alimentação na forma prevista em norma coletiva. Subseção número 4. Da alocação de imóveis. Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 74 desta lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Quando for permitido licitante estrangeiro cotar o preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação, nas condições de que trata o parágrafo 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativa ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes serão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na norma definida no artigo 26. Capítulo 3º. Da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica de contratação. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios à atribuição de prioridade, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em considerações na análise jurídica. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação digital da licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordo, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços
outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica das hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais em instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do teor do ato convocatório de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatório a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital, de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão, ou entidade responsável pela licitação, ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível, entre eles, admitida ainda a divulgação direta de interessados, devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, e se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória, que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. O artigo 55 diz que os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: para aquisição de bens, 8 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela linha A desse inciso. No caso de serviços e obras, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns de obras e serviços comuns de engenharia, 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais de obras e serviços especiais de engenharia, 60 dias úteis quando o regime de execução for da contratação integrada, 35 dias úteis quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pela linha A, B e C deste inciso. Bom, vamos parar por aqui, depois continuaremos onde paramos. Subscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo.